Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que está aqui. Mais um dia que a gente está aí nesse período difícil de quarentena, vivendo o isolamento de diferentes formas, né? E a gente quer aproveitar esse momento para se encontrar, para fazer esse debate. Eu sou a Maria Clara, sou da ISR aqui em São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa campanha. Não morreremos de fome nem de vírus. Que os super ricos paguem por essa crise. É um momento da gente debater, que a gente vive essa crise econômica, política, sanitária, social, né? Mas uns têm o direito à vida e outros estão fadados à morte. Quem paga o preço dessa pandemia? Qual é a saída dessa crise? Devemos taxar as fortunas? Quem são esses super ricos que devem pagar por essa crise? O que a gente pode fazer nesse momento? São todos temas hoje que a gente vai conversar um pouquinho, né? Com militantes que fazem parte da Liberdade, Socialismo e Revolução, uma corrente do PSOL aqui no Brasil, Partido Socialismo e Liberdade, mas que também faz parte, é a seção brasileira da Alternativa Socialista Internacional, presente em mais de 35 países no mundo. E hoje é mais um dia de debate. Queria chamar aqui a companheira Yasmin, que vai falar, milita lá em Pernambuco, a Yasmin. E também teremos hoje o companheiro Marcos Kolbrunner, que de São Paulo. Bem, acho que o momento é esse, Yasmin. Poderia falar um pouco como que tem sido o impacto e a vivência dessa desigualdade, né? Quem é que está pagando o preço no momento por essa crise? Com você um pouquinho. Uhum. Boa noite, gente. Respondo aí se está todo mundo me ouvindo bem, por favor. Meu nome é Yasmin Alves, sou da LSR, né, da Célula de Pernambuco, né, venho aqui, inclusive, compartilhar um pouco também do que acontece, né, como é que está a situação do Nordeste em relação, inclusive, ao resto do Brasil. Bem, como Clara disse, quem é que está pagando, né, por essa crise, né, que já está sendo edificada ao longo dos anos, né? E aí o mote que a gente traz dentro disso não estamos no mesmo barco, né? Quem disser para vocês que a gente está no mesmo barco ou não está com a compreensão real da situação que a gente vive, ou realmente age de acordo com o capitalismo, com esses sistemas de exploração e opressão que a gente vive, né? E que se acentuou a partir dessa crise. Então, todos e todas nós, a gente está propenso a pegar o vírus, né? Mas a forma em que esse vírus está se dando nos territórios, nas regiões brasileiras, né, para certas localidades, então, por exemplo, centro, periferia, zonas em que tem acesso a saneamento básico e áreas que não têm acesso a saneamento básico, eles se estão de forma diferente. Então, a gente está todo mundo propenso a pegar o vírus, mas alguns vão sobreviver e outros e outras não, né? Então, a gente tem um exemplo, inclusive, de que em São Paulo, né, o maior número de contaminação foi num bairro rico da Zona Sul, Morumbi, enquanto que, mesmo não sendo o bairro mais contaminado, mas é o bairro que tem maior taxa de mortalidade, que foi a Brasilândia, que é a periferia da Zona Sul de São Paulo. E a mesma coisa acontece quando a gente olha para o Brasil como um todo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né, são os estados em que a gente tem uma maior contaminação, mas a taxa de mortalidade, de letalidade do vírus se encontra no norte e no nordeste. Um dado, né, que eu fui pesquisar a partir do Ministério Público mesmo, que aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem 9.881 casos de contaminação até ontem, né, e 803 óbitos. Enquanto que em São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde, a gente tem 37.853 casos positivos e 3.045 óbitos. Então, se a gente for pesar o número, a gente vai ver que a taxa de mortalidade, de letalidade está no norte e no nordeste. E aí a gente precisa se perguntar o porquê disso. Será que a estrutura do sistema de saúde pública no norte e no nordeste tem sido de maior precariedade? Né? A mesma questão, os profissionais de saúde, como é que está a situação deles pelo Brasil como um todo, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente também identifica
que essa precarização da gente, a partir do emprego, da renda, do acesso à saúde pública, né, acesso à saúde de qualidade, ele tem sido desigual, né? E aí, onde for maior essa desigualdade, essa precariedade, a gente vai ter maior número de óbitos. Inclusive, nessa perspectiva de que o norte tem sido uma das regiões com maior óbito, foi no norte, inclusive, que a gente teve o primeiro caso de contaminação de coronavírus entre povos indígenas. Então, uma jovem de 20 anos do povo Cocama, né, que fica numa área do Amazonas, de 20 anos, foi a primeira entre os povos indígenas a vir a óbito, né? E aí, como resposta, os próprios povos indígenas, né, têm se articulado, não só no período de pandemia, mas antes mesmo, porque a crise já estava aí. Então, o acampamento Terra Livre, por exemplo, que mobiliza todos os indígenas, né, vários povos indígenas, para ir até a Brasília, apresentar essa denúncia e dar visibilidade à situação que estão passando, porque eles estão pagando com a sua própria vida em relação à crise, assim como nós, mulheres negras, né, jovens negros e negras, a gente tem pagado por essa crise, né? Que a gente não tem escolha nenhuma, a gente não tem tido gerência sobre ela. E aí a alternativa, de fato, é a auto-organização. Aqui em Pernambuco, a rede de monitoramento de direitos, né, dos povos indígenas tem feito um monitoramento da situação dos povos indígenas aqui em Pernambuco, que são um total de 13 povos. Travou aqui, voltou. Clara, avisa meu tempo, por favor. De monitoramento dos casos que deram positivo e dos óbitos. E aí a gente tem 5 casos positivos e 2 óbitos dos povos indígenas aqui em Pernambuco. E um alerta que o povo Cocama do Amazonas estão trazendo para a gente é que na declaração de óbito está constando como pardo. Ou seja, até na declaração de óbito não tem, é subnotificado, né, em relação a povo indígena, porque lá está sendo declarado como pardo e não indígena. E aí, quando a gente olha pela perspectiva do isolamento social, que sim, é um direito a gente trabalhar de casa, né, em que todos e todas deveriam estar acessando, mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Eu queria trazer o ponto de vista de que o isolamento social, apesar da gente ter que ficar em casa, né, alguns de nós temos direito de ficar em casa, ele não é um completo isolamento social, porque a gente ainda assim se relaciona com a nossa família, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com nossos irmãos, né? E aí, nesse sentido, vale lembrar que os maiores casos de violência e de abuso sexual se encontram dentro de casa, no campo do privado, né? E aí, antes da pandemia, se a gente já via que as mulheres, né, que nós mulheres sofríamos mais violência quando os maridos não estavam trabalhando, ou seja, no final de semana, por exemplo, agora na quarentena esse índice tem aumentado. E aí a gente precisa dar visibilidade para isso e cobrar, né, estimular, sensibilizar o poder público, provocar, tensionar, se organizar para fazer essa provocação, para que hajam campanhas, né, de divulgação sobre essa situação de violência no período de quarentena, que haja atendimento online, né, que os centros de saúde da mulher e de prevenção da violência tenham maior investimento nesse período, inclusive que as próprias maternidades tenham maior investimento, porque os processos em relação à saúde da mulher precisam seguir. E se a gente está pensando em abuso sexual, vão ter companheiras, vão ter mulheres que vão engravidar no período da quarentena e não vão ter essa responsabilidade compartilhada. No meu ciclo de amizades, 2 amigas estão grávidas, né? E aí, quem é que faz a rede de solidariedade com as mulheres? Nós, mulheres. Inclusive, quando pensa em uma maior vulnerabilidade dessas mulheres, geralmente somos nós, mulheres negras, né? Então, sou eu, somos nós, nossas amigas, nossas companheiras, irmãs, que a gente vai estar cuidando umas das outras, porque nem sempre, e a maioria dos casos, os homens não se responsabilizam, né? E ainda dentro dessas violências que a gente sofre enquanto mulher, não é só o trabalho doméstico, não é só lidar com a família em casa, né? A gente tem uma tripla jornada de trabalho que ela permanece no contexto de pandemia. Então, trabalho doméstico, trabalho de cuidado de pessoas como pais, maridos, filhos, e o trabalho, né, formal, informal, enfim, de assalariado, né, ou não. E aí, ainda dentro desse trabalho doméstico, a gente refletir que nem todas nós temos acesso regular, não temos
Oi, acho que deu uma falhada boa aí. Vamos ver o que aconteceu, acho que a internet. Bom, gente, não é tão simples, né? A gente tenta fazer as conexões, mas inclusive a internet não é o mesmo acesso para todos, né? Inclusive no Nordeste do país aí. Mas a Yasmin está tentando retornar, ela falou que vai mudar de aparelho e assim que ela conseguir aí, colocamos ela para retornar. Acho que é importante que a Yasmin estava colocando, né, sobre como é vivido essa pandemia de forma diferente para cada um, né? Um comentário da Francisli Galdino, né, coloca que ser mulher em tempos de pandemia é viver em cativeiro, né? Muitas campanhas têm surgido, inclusive, para a gente conseguir fazer uma denúncia ou conscientizar essas mulheres da importância dessa denúncia, né? E acho que isso persiste e a gente precisa encontrar saídas e formas de se organizar e de se auto-organizar para dar respostas, mas é também papel do Estado investir em mais políticas que as mulheres consigam ter acesso a esse direito, o direito de estarem seguras, né, na quarentena. Não existe ficar em casa, se ficar em casa é ser violentada, sofrer violência e, enfim, você não está exposta ao vírus, mas está exposta a um companheiro, dito companheiro, né, que pode te assassinar, que pode te fazer pressões psicológicas e outros tipos de violência, né. É extremamente importante também a gente sempre fazer esse corte, né, de como é vivido diferente pelas pessoas. Outros dados também que a Yasmin estava colocando sobre a questão, né, indígenas, principalmente no norte do país, né, tem a ver com desrespeito à autodeclaração desses indígenas, né, não constatar que morte de populações indígenas não aldeadas também é morte, genocídio, extermínio da população indígena, é mais uma forma de silenciar e de tentar apagar, né, uma parte do nosso povo, né, e da nossa história. Então, acho que isso também é importante lembrar, né, os dados, além de serem subnotificados, eles ainda são muito enfim, mal qualificados, né, vamos dizer, porque acaba perdendo uma parcela da população aí que não tem direito a ser constatada, né, como se autodeclara e se entende, né, no mundo. Acho que isso também é extremamente importante. Não sei se o Marcos quer falar um pouco também, pode entrar aqui também. Oi, boa noite. Eu posso falar sim, enquanto a gente tentar resgatar a conexão aí com o Nordeste, né, que a gente sabe que a infraestrutura realmente é desigual nesse país. Eu queria entrar um pouco, porque uma parte da nossa campanha é essa de fazer, que a Yasmin falou, né, de fazer denúncia que nós não estamos no mesmo barco. Uma segunda parte importante é de fazer a crítica ao sistema. O sistema de mercado, o sistema capitalista, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Primeiro, a gente tem que ver que como a gente chega nessa crise e que o sistema contribuiu para essa crise, né? Porque a gente pode constatar que
o mercado e o sistema capitalista não ajudou a preparar para a crise. Na verdade, só atrapalhou a preparação. Nós estamos passando por décadas no mundo inteiro de sucateamento e desmonte da saúde pública. Né, é uma política onde você corta nos gastos públicos e, ao mesmo tempo, corta os impostos para as empresas e os mais ricos. Né, isso, depois da crise de 2008, né, onde o poder público e os governos gastaram trilhões para salvar os bancos, quem pagou isso foi os trabalhadores com retirada de direitos, mas também mais ainda cortes no setor público. Então a gente chega nessa crise em muitos países com muito menos leitos nos hospitais e menos serviços de saúde, né, e em cima disso também uma maior desigualdade social, né, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, você tem uma situação onde os 5 mais ricos brasileiros têm uma riqueza igual à metade da população do país, né, então, né, então não é que não existe dinheiro, é que existe uma política de redistribuição de renda para os ricos, né, e para as empresas, né. Então, a gente tem essa situação onde o Brasil, talvez mais ainda que em muitos outros países, é um paraíso fiscal para as empresas e para os ricos, né. Esses bilionários e ricos pagam muito pouco imposto, né, enquanto a carga tributária é alta para a maioria da população, você pega o 0,1% que tem as maiores rendas no país, eles só pagam, em média, 2% da sua renda em salário, em imposto, porque grande parte da renda deles, eles não pagam nenhum imposto por ela, né? Então, é só 2% que eles pagam imposto, é quase nada. Né? Além disso, você tem tido na última década uma política de reduzir impostos para as grandes empresas. Né? Nos últimos 10 anos, a renúncia né, fiscal, né, o tanto de dinheiro que as empresas deixaram de precisar de pagar em imposto foram de 2 trilhões de reais, né, que é mais que o dobro do que se dizem que eles vão economizar com a reforma da Previdência em 10 anos. Né? Então, foi dinheiro que deixou de ir para o setor público, que poderia ter construído hospitais, etc. Né? Além disso, temos uma dívida pública, um sistema da dívida pública que redistribui dinheiro né, do setor público, dos governos, para os ricos. É como um imposto que é pago para quem já tem dinheiro, né, através do sistema da dívida pública. E a gente vê também que o sistema é feito para mais rapidamente distribuir dinheiro para empresas. Né? Então, o Banco Central rapidamente tomou uma decisão de disponibilizar 1,2 trilhões para o sistema financeiro, e isso, né, foi rapidinho, bonitinho, mas para distribuir dinheiro para os autônomos, os desempregados, é um enorme transtorno, né, e é uma sofrência gigantesca todos os dias que a gente vê nas filas para a Caixa, etc. Né? Mas tem um outro jeito em qual o sistema também ajudou a criar essa crise. É a destruição do meio ambiente, que está ajudando a impulsionar novas pandemias, né? Tem um aumento do número de pandemias geradas pela destruição do meio ambiente, e além disso tem o fato que a gente poderia estar muito mais preparado para essa crise, porque não é a primeira crise de coronavírus, né? A gente já teve a pandemia do SARS, já teve a pandemia do MERS, né? E depois da pandemia do SARS, que foi em 2003, se iniciou um trabalho de pesquisa sobre vacina contra coronavírus. Só que essa pesquisa foi cancelada depois de um tempo porque não tinha verba, porque o mercado não acha que isso é algo que é lucrativo. Então, isso é mais um jeito, né? Aí, se o mercado, então, não ajudou a gente a preparar para essa crise, mas ele não é melhor para ajudar a gente a lidar com a crise agora que ela chegou, né? A preparação imediata para a crise
tem sido catastrófica na maioria dos países, né? Alguns países preparou um pouco melhor, mas a maioria não, né? A primeira reação em maioria dos países foi de não tomar nenhuma medida, alguns negando, né? A gente tem o Bolsonaro que ainda nega a gravidade da crise e não usou o tempo, os meses que tinha para colocar tudo em ordem, né? De começar a produção de máscaras, de ventiladores, de preparar novos leitos de UTI, etc. Tudo isso foi empurrado com a barriga, porque a grande preocupação é de não atrapalhar a economia, né? Ao invés, a gente tem visto que tudo agora que funciona, tudo que está dando certo, são coisas que vão contra a lógica neoliberal e vão contra a lógica do mercado, né? O mercado não dá para reivindicar o mercado como alguma coisa que resolveu qualquer problema da pandemia. Hoje, por exemplo, saiu a notícia que pela segunda vez fracassou a tentativa de comprar ventiladores de empresas privadas pelos governos do Nordeste, né? Então, né, a primeira leva, que era da China, ficou presa nos Estados Unidos, depois cancelaram, agora tentaram comprar de uma empresa dos Estados Unidos, etc. E quando o mercado interage com um tipo de crise, de uma maneira pior possível. Tipo, qual é a lei mais básica que eles reivindicam do capitalismo, que diz que é muito bom? É a oferta e procura, né? Então, se falta máscara, então aumenta o preço. Falta ventilador, aumenta o preço. Então, isso é a pior coisa possível. Né? Então, quando as coisas funcionam, quando você deixa isso de lado e começa a colaborar, produzir coisas voluntariamente, etc. Né? Então, é a solidariedade e colaboração que funciona. Livre concorrência, mercado, etc., só está trazendo desastres, né? E muitos governos estão tendo que intervir, porque está morrendo gente. Então, até o governo do Trump, por exemplo, ordenou empresas a começar a produzir ventiladores, usando uma regra, uma lei que vem da guerra, né? Né? Mas o fato de você produzir o que é necessário e não o que dá lucro, deveria ser a regra sempre, né? Mas essas medidas positivas que os governos estão implementando, elas sempre são limitadas e são combatidas pelo mercado, né? Para dar um exemplo positivo, foi o governo espanhol tomando controle sobre todos os leitos de todos os hospitais, incluindo os privados, e usando isso para a pandemia, que é o jeito mais eficiente de combater, poder usar todos os leitos. A gente está vendo aqui no Brasil, de ter uma fila única para os leitos do UTI através do SUS, seria uma coisa muito importante, porque no Brasil a maioria dos leitos do UTI são privados, só que só um quarto da população que tem acesso aos leitos privados. E como até o dono, o chefe lá do Banco XP constatou, a crise já está passando para os mais ricos. O problema é nas periferias, nas favelas, etc. Só que, então, a maioria dos leitos são para as pessoas que não têm acesso a isso, e é onde a crise agora é mais grave, né? Só que qual é a reação do Teich, né, do novo ministro da Saúde? É tentar achar algum jeito através do mercado, sei como é que vai recompensar o mercado, etc., e dizendo que não dá para tomar controle sobre os leitos, porque isso vai ser mal visto. Ele está com um problema de como as pessoas de fora vão olhar para a gente. E que pessoas que ele está pensando? É o mercado, né? Então ele diz que pode ter implicação mais grave, maior do que a Covid, se a gente faz isso, né? Implicação para o mercado, não para as pessoas, obviamente, né? E é importante entender que a política dos governos também está criando uma armadilha para a população. Porque para o isolamento funcionar, tudo tem que funcionar ao redor dela, né? Você tem que garantir que as pessoas vão ter seu emprego, vai ter sua renda, vai ter comida, né? Que as pessoas que estão
situação de risco pode ficar em casa, que as pessoas que não têm trabalho essencial podem ficar em casa e fechar esses locais de trabalho, etc. Só que, quando isso falha, o isolamento vira uma armadilha para a população mais pobre que não tem comida, né? Então, a gente está vendo isso, que é realmente uma armadilha que montaram, porque exatamente quando a epidemia agora está na fase mais aguda, é que as pessoas não estão conseguindo ficar em casa e o isolamento está caindo, porque, né, então isso requer que tudo funcione, e nesse sistema não funciona as coisas, né? E isso se agrava mais ainda com o governo genocida do Bolsonaro, mas mesmo sem o governo genocida do Bolsonaro, essa armadilha ainda está lá, porque, né, porque não existe esse amparo para as pessoas hoje. Mas o que a gente tem que ver, então, é o que seria necessário, né? Qual é a alternativa? Primeiro é de constatar que é impressionante ver como esse sistema entra em colapso rapidamente se ele não pode manter a sua produção de lucro, né? Então, se a gente está numa situação onde a gente está salvando vidas, usando a solidariedade para, né, para salvar vidas e colaborar, né, o sistema entra em colapso, né? Então, e não é porque as pessoas... Existe comida, é só distribuir, não existe falta de produção de comida. Algumas coisas precisam ser produzidas, mas você poderia usar as fábricas que existem, né, os recursos que existem para colocar em ordem essa produção, só que para o sistema isso não é algo que vai contra o sistema que é feito para gerar lucros, né? Então, os elementos centrais que a gente precisa é planejamento e democracia dos trabalhadores, né? Porque hoje não existe algumas medidas boas em alguns governos, mas não existe nenhum planejamento, uma coordenação. E essa coordenação não vai vir do mercado ou de seus representantes, vai vir das pessoas que realmente sabem como lidar disso, que vai desde os especialistas, dos médicos, cientistas, mas as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas do sistema de saúde, da distribuição, da produção, etc., né? Que agem com uma outra lógica, né? Então, se você quer rapidamente distribuir comida para quem precisa nesse país, vai para os comitês de bairro nas periferias que estão já organizando isso, já estão fazendo isso, e você distribui rapidamente, né? Se você quer saber aonde você pode converter a produção, você tem muitas pessoas em locais de trabalho que sabem disso e podem fazer. Isso vai valer para tudo. A segurança deveria ser definida democraticamente pelos próprios trabalhadores, que sabem o que é seguro, não é seguro fazer, etc. Então, existe as sementes para um outro jeito de organizar a sociedade já hoje, né, através desses comitês locais, através da colaboração e solidariedade, da produção local que está sendo feito. Só que a gente precisa tomar controle da economia de maneira mais ampla, né? Então, a nossa campanha quer colocar esses elementos para levantar exatamente o que as pessoas já estão fazendo em escala pequena localmente, já pode ser né, a semente para uma nova sociedade, né, onde a solidariedade, a colaboração e o poder democrático do povo que trabalha sob a produção e distribuição na verdade, já a semente e a base para uma sociedade capitalista. Então, a nossa crítica contra esse sistema também tem que visar apontar uma saída dessa crise, e é isso que a gente quer apontar com o nosso manifesto, as nossas demandas e a nossa luta, né? Então, essa é a contribuição que eu queria dar hoje. Seu microfone, Clara. Bom, então, oi, gente. Obrigada, Marcos. Acho que a Yasmin, ela não vai conseguir entrar hoje, provavelmente, né? A gente está tentando resolver problemas técnicos, mas não conseguimos. De qualquer forma, ela vai mandar a contribuição dela aqui, né,
nossos comentários, ela preparou uma contribuição muito bacana, também link de materiais, dos dados que ela estava colocando e tudo mais. A gente queria muito que ela conseguisse estar aqui, se ela conseguir entrar, a gente coloca ela, né? Acho que o Marcos tocou em pontos extremamente importantes, né, quando a gente está falando de um sistema desigual, mas que não é desigual, a gente não está falando só por agitação, né? Essa desigualdade toda, ela tem um fundo, ela tem uma origem, na verdade, né? E essa origem tem a ver com esses super ricos, né? Com essas pessoas que sempre exploraram e que conseguem os seus privilégios a partir, né, do nosso trabalho, se apropriando do nosso trabalho, né? Mas também nesse momento que a gente passa, a gente tem que pensar que a gente tem que se proteger, a gente tem que denunciar os responsáveis por esse sistema, e a gente tem que pautar, por esse sistema não, por essa desigualdade, né? E a gente se organiza tanto para defender as nossas vidas aqui, né, no bairro, nos lugares onde a gente está, quanto para derrotar o sistema capitalista, né? Então, acho que exemplos incríveis que a gente tem vivido, né, contraditórios, porque o momento é extremamente horrível, né? A gente tem cada vez mais um número maior de mortes, né? Cada vez mais rostos conhecidos, né? Provavelmente boa parte dos que estão aqui acompanhando e também que está aqui conhecem pessoas que agora já são vítimas, né, desse vírus. E a gente conhece muita gente que é vítima desse vírus porque a gente faz parte de uma classe que sofre esses ataques profundamente, né? São os trabalhadores que estão pagando o preço, estão pagando com as suas vidas por conta desse vírus e por conta de um sistema capitalista que não sabe organizar uma resposta que seja igual para todos, né? Só vai salvar sempre os seus, né? Como disseram hoje aí, o CNPJ das empresas estão morrendo, né? Não exatamente as nossas vidas, né? Não é isso que importa tanto. Mas tem campanhas de solidariedade muito interessantes que aconteceram, né? E estão acontecendo. Então, tem um pessoal aí assistindo, acabei de ver aqui a Elza, ela colocou que é da Zona Noroeste, companheira que faz parte do coletivo de mulheres da Zona Noroeste aqui em São Paulo, um coletivo extremamente importante nessa conjuntura, que tem organizado ações desde 2018, mas que agora ficam ainda mais concretas, né? Que são de ajudar mulheres vítimas de violência, de protestar na frente da delegacia, né, por mais investimento no combate à violência, por delegacias de qualidade 24 horas, por ir no 8 de março, fazer 8 de março lá em Pirituba, na frente do terminal, ao mesmo tempo que vai lá para Paulista, somar junto com os outros movimentos, mas que agora, nesse momento, é fundamental para as famílias que estão recebendo máscaras, doações de cesta básica. É um coletivo que se organiza vendendo rifas de produtos que às vezes faz, tipo sabonete, como de que ganha, e que se auto-organiza dessa forma e também se inscreve em editais, então conseguiu um edital que garantiu muitas cestas básicas, e como era tanta cesta básica, né, que a solidariedade, ela não tem fronteiras, né, então o coletivo também destinou uma parte dessas cestas para a Zélia, lá da Zona Leste, está organizando um ponto lá no Jardim Pantanal, um ponto de distribuição extremamente importante também, receberam hoje lá o caminhão, e nisso a gente vai criando as pontes, né, de periferia da Zona Noroeste para periferia da Extremo Leste, porque nós, trabalhadores, queremos mostrar as nossas respostas, né. Acho que é importante passar um pouquinho para a Yasmin, ela conseguiu entrar aqui. Muito bom, Yas. A gente estava querendo muito que você estivesse aqui nessa live. Nossa, sufoco aqui para a internet voltar. Sim, vou passar para você antes que não fique estável de novo, né? Depois eu volto um pouquinho para completar algumas coisas que eu acho que era importante colocar. Pode falar, mulher. Massa. Gente, eu vou ser bem objetiva agora, tá? Para concluir mesmo, porque eu tenho receio da internet não voltar, desculpa. Mas como eu estava falando, né? Eu estava trazendo para a gente que ainda nós, mulheres, nesse período de quarentena, a gente segue com a nossa tripla jornada de trabalho, né? Então, mulheres que são mães, trabalhadoras, né? Tem o trabalho doméstico, o trabalho, o emprego formal e informal, que muitas de nós não estamos podendo trabalhar de casa, e o trabalho de cuidado com filhos e maridos, né? E aí, como eu falei, nessa realidade,
a gente sabe que a maioria dos casos de violência são de violência doméstica, pelos próprios maridos, né, pelos próprios parentes, né? E aí, se antes da pandemia a gente no final de semana tinha um aumento dessa violência, no período de quarentena em que muitos maridos, né, estarão em casa, enfim, né, a gente está tendo, né, já esse aumento de violência doméstica contra nós mulheres. E aí, pensando nesse trabalho doméstico, o saneamento básico ele também não é igual para todas nós. Nem todas nós temos coleta de lixo, saneamento básico, acesso regular à água, e aí a gente precisa refletir sobre isso, porque as orientações da saúde têm sido de lavar as mãos constantemente, usar o sabão e o álcool em gel constantemente, mas nem todas nós temos acesso à água com frequência. E aí, nesse sentido, aqui em Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é uma organização do movimento feminista que eu também faço parte, lançou 2 manuais, que eu vou colocar aqui em seguida nos comentários. Um manual para prevenção e lavar as mãos, né, para mulheres que têm pouca água, e outro para isolamento social, para aquelas mulheres e famílias que moram em casas muito pequenas. Porque, por exemplo, se eu adoecer, eu morando numa casa que só tem 2 cômodos, fica mais complicado fazer esse isolamento de fato, para que outras pessoas da família não se contaminem também. E aí a gente fez esse manual também para isolamento em casos de mulheres que moram em casas muito pequenas. Vou estar deixando aqui também o link, né, da rede de monitoramento dos direitos indígenas aqui em Pernambuco, que estão monitorando os 13 povos de Pernambuco, né, sobre a contaminação. E, por fim, inclusive, considerando que minha internet caiu, da gente lembrar que nem todo mundo, né, tem acesso à internet, tem acesso a Facebook e Instagram, e isso reforça o quanto que a gente tem que compartilhar esse tipo de campanha, né, de dizer que, apesar de todas nós termos a possibilidade, né, de pegar esse vírus, nem todo mundo vai conseguir se manter vivo, né, vai ter gente que vai morrer, e aí a gente já começou falando sobre isso. Então, dentro desse sistema de exploração e opressão, a gente tem que estar constantemente repetindo e reproduzindo nas redes sociais, dentro da nossa família, que nossas vidas não são gasto, né? E que é sim para ser investido na saúde, que deve ser 100% pública, independente de coronavírus ou não. A saúde é pública, gente. Esse vírus, inclusive, veio nos mostrar isso. Ela atinge a todas as classes, de forma diferente, é claro, né? Mas a saúde é pública e deve ser pública. Então saúde 100% pública, né? Que os equipamentos, investimento em equipamentos, inclusive de proteção para os profissionais de saúde, né? E o auxílio emergencial que não tem saído para todas nós, né? Vários amigos e amigas, companheiros próximos, estão ainda em situação de análise e alguns foram inconclusos por problema de documentação, né? Então, a questão das cestas básicas, né? Que essa questão das cestas básicas reflete numa demanda que é histórica, que é a situação da fome, que é o não acesso a uma alimentação saudável, né? E nosso país tem condições de dar alimentação saudável para todos e para todas, né? A agricultura familiar está aí para nos ensinar isso e contrapor o agronegócio. Cobrar que todas nós tenhamos o direito e não o privilégio de ficar em casa, de trabalhar de casa. Trabalhar em casa, gente, não é privilégio, é um direito. A gente tem que trabalhar com o direito, na perspectiva do direito. E o investimento em campanhas, né, contra a violência contra nós mulheres, nesse período de quarentena, que hajam atendimentos online, né, em que os centros de saúde da mulher, os centros de referência, de combate à violência, de prevenção à violência da mulher, estejam funcionando e tenham investimento nesse período de quarentena. E é isso, eu vou me despedindo aqui, né, por hora, né, não sei se eu vou conseguir voltar no final. Agradeço, né, a todos os companheiros e companheiras que estão aí se auto-organizando e travando essas lutas nas nossas cidades, e é isso, a gente seguir em frente, porque essas lutas não são de agora, né, como a gente tem repetido, a pandemia acentuou algo que já existia, e a gente precisa seguir forte. Eu espero que esteja todo mundo bem, inclusive na medida do possível. Muito bom, Yas. Bom, tem muitos comentários aqui, acho que contribuições de gente... Todos nós estamos um pouco aflitos, né, na verdade, nesse momento. Acho que chegou no momento que a gente já está um pouco mais aflito. É uma aflição grande, assim, que a gente vive.
E é como responder a tudo isso, né? Então, a gente estava falando de... Acho que a Yasmin trouxe exemplos bons, né, de cartilhas informativas, de como que isso tem surgido dentro dos movimentos. O movimento tem conseguido colocar mais para fora a palavra de ordem do fora Bolsonaro, que eu acho que é extremamente importante nesse momento a gente denunciar um dos principais agentes e mantenedores dessa desigualdade, mas que tem um a mais, que é um governo protofascista, né, um governo que sempre fala desdenhando da população, né, basicamente, né, só defendendo os seus, a sua família, né, a gente, inclusive, brinca com isso, mas, na verdade, é um cenário triste, né, e é um cenário preocupante, em que a gente tenha que dizer que é fora Bolsonaro, e acho que amanhã está sendo organizada uma ação pelas centrais, por vários setores da esquerda, no dia 8, nós estaremos juntos nessas ações, mas a gente tem que dizer que é o Bolsonaro, mas tudo que elegeu ele, e tudo que elegeu ele é também fora Mourão, e é também contra essa agenda que Marcos e Yasmin trouxeram muito bem as consequências, que é uma agenda do neoliberalismo, né? Uma agenda que congela, que coloca a EC dos gastos, né? Aprova a emenda constitucional que congela os gastos com o setor público, que afeta principalmente o SUS. Tem uma EC que o governo, na justificativa já passada, de que não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro, e a gente defende também que, né, fora essa agenda neoliberal, é dizer que a gente quer a revogação dessa emenda constitucional. A gente também tem que debater um pouco, né, em quem esse Estado sustenta, né, e a quem ele serve, que é esses super ricos, que Marcos trouxe alguns elementos, e que a Yasmin também denunciou a contradição e como a gente é afetado por essa desigualdade, né. Esses super ricos, né, que são que o governo diz que, enquanto por um lado o governo diz que não tem dinheiro para investir, né, na educação, para gastar com as nossas vidas, né, na saúde e tudo mais, os super ricos que mantêm os bancos bilionários do país, né? Então, o último dado que saiu foi que em 2019 os 5 maiores bancos do Brasil lucraram 108 bilhões de reais. A gente está falando que eles lucraram no momento em que já estávamos colocando que era uma crise, uma estagnação econômica, né? O PIB já não estava com crescimento, né, mais que 1%, né, pouco mais que isso. Então, a gente está falando de uma escolha o tempo todo, de o Estado manter um sistema que nos mata, né, em um sistema que não cabe mais. E hoje também tem se levantado por muitos setores a importância, né, de denunciar e colocar a questão da taxação das grandes fortunas. Mas é extremamente importante lembrar, né, a taxação das grandes fortunas é o mínimo que o Estado deveria fazer. Porque a gente está falando de bilionários que lucram anos após anos explorando o trabalhador, né? E pagam menos, mesmo imposto, no caso, menos do que a gente. Então, um trabalhador que ganha em até 5 mil reais paga 27, alguma coisa de imposto. Um bilionário nem paga, nem chega às vezes a pagar isso. Né? Então, a gente tem a previsão na Constituição, né, de imposto sobre grandes fortunas que nunca foi efetivada. Então, muitos projetos de lei tramitam ano após ano no Congresso e não são colocados para votar, para acontecer de verdade. Por quê? Porque os políticos que estão ali estão no jogo do grande capitalismo, no jogo dos grandes bilionários, esses empresários, né? E acho que a taxação das grandes fortunas é extremamente importante, mas a gente quer mais, porque se a gente taxa eles, ok, a gente tem a França que taxou as grandes fortunas, a Espanha taxou as grandes fortunas, vários outros países, Argentina, Uruguai, exemplos de taxações diferentes, 1%, tanto 1,6%, 5%. É importante, mas se a lógica desse sistema é tão perversa, que é a continuidade da exploração, então a gente nunca vai conseguir bater de frente com ele, somente com a taxação. Ela é extremamente importante para que a gente consiga ter mais fundo, para que a gente consiga investir em saúde, para que a gente consiga responder a essa crise, a responder aos milhões de brasileiros que estão desempregados e passando fome. Mas ela é insuficiente. Junto com isso, a gente tem que dizer, a gente tem que estatizar os bancos. A estatização dos bancos ela é extremamente importante porque o banco nada mais faz do que lucrar com juros do nosso dinheiro. Ele não faz nada, ele só gera o dinheiro que é o nosso dinheiro, né? Então, a estatização dos bancos também é uma resposta que deve estar junto, né? Junto com o fim dessa isenção fiscal das grandes empresas,
né, junto com uma suspensão das dívidas públicas das grandes empresas especuladoras, porque até hoje essa dívida pública fica só somatizando e não tem uma auditoria para saber o que é grande empresário especulador, o que é pequeno, né, e o Estado continua pagando. A gente precisa suspender essas dívidas, esse pagamento das dívidas públicas de grandes empresas, o fim das isenções fiscais, estatizar os bancos, taxar as fortunas, revogar essa EC do teto de gastos, que ela só está piorando a nossa condição de vida, que já não era boa. A gente defende o SUS, mas a gente sabe que ele já tinha muitos limites, né? Em muitos setores do país nem se chegava. Então, a gente precisa cada vez mais denunciar quem são os responsáveis sobre isso, mas também construir e acumular forças para fazer a nossa agenda, né? É contra a agenda neoliberal, mas é o que a gente quer pôr no lugar. É contra Bolsonaro e Mourão e todas essas políticas, mas o que a gente vai construir para tomar o poder e colocar no lugar? Né, que passa por muito mais do que esperar uma eleição, né, que passa por a gente acumular força nos movimentos, defender e colocar para as pessoas que cada vez mais desacreditam no sistema, que a gente também não concorda com esse sistema. Só que a nossa conclusão não é pela extrema-direita, a nossa conclusão é pela esquerda. É o controle dos trabalhadores sobre os bancos, sobre o que a gente produz, sobre que tipo de sociedade a gente quer. Então, a gente queria também convidar que essa campanha que a gente colocou aí, ela tem um formulário para preencher, um formulário que é para organizar as nossas intervenções. Então, no dia 1º de maio, tivemos algumas ações importantes, né? Primeiro, fotos levantando e denunciando esses responsáveis, reivindicando as nossas pautas, mas também, indo à frente dos bancos, a gente tem que começar a cutucar os reais responsáveis por essa desigualdade, né? São os políticos aliados a esses super ricos. Então, é importantíssimo que você que está aqui assistindo compartilhe, mas também entre nisso, faça junto essa campanha. A gente precisa mostrar mostrar de quem que é essa conta e fazer eles pagarem por essa conta. Então, por hoje é um pouco isso, gente. Acho que foi importante para a gente discutir vários temas, né? Do que a gente está colocando sobre essa campanha. Acho que a ideia é ter mais debate sobre isso. A ideia também é que a gente cada vez mais consiga acumular forças e encontre maneiras nossas respostas de se auto-organizar, nossas respostas de conseguir lutar nesse momento, né? Vou chamar todo mundo aqui, a gente vai finalizando aqui entre nós. Foi muito bom conversar hoje com vocês, apesar dos interpérios aí das nossas conexões, né? Mas aí, inclusive, denuncio um pouco o que é essa educação à distância, que é tema para outro vídeo, mas que é muito importante também colocar, né? Que não existe uma democracia de acesso, quando o sistema todo capitalista não é realmente igual, né? É super desigual. Então, agradecer muito a participação de vocês, de quem está assistindo. Conheçam a gente, a Liberdade, Socialismo e Revolução. Né? A gente tem gente lá na ponta de Pernambuco construindo, tem gente em vários locais aí também procurando, né? Querendo saber mais dessa campanha. Acho que é uma campanha que pode crescer muito. Né? E a gente quer construir a nossa ferramenta e a nossa agenda. Qual é a agenda que o movimento quer propor fora Bolsonaro, Mourão e contra essa agenda neoliberal? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que finalizou muito bem aí, Clara. Acho que espero que todo mundo dá uma lida no nosso manifesto, preenche lá o formulário e começa a fazer essa campanha junto com a gente, né? De ajudar a conscientizar as pessoas e preparar para as lutas que hoje são pequenas, hoje em boa parte são virtuais, mas tem lutas também, tem né, a luta da saúde, dos motoboys, etc., mas a gente está acumulando para lutas muito grandes e importantes aí para derrubar esse governo e esse sistema. Massa. Alô, gente, tchau, então. Tchau, tchau.